dia. Bate-papo no ar. Não se sinta sozinho, por favor. Estamos convidando a participar conosco. Não faça bico, não fique chateado. Nós queremos você conosco participando. Queremos que a sua opinião seja emitida e que nós possamos ter uma interação. Para isso esse programa acontece. Bate-papo de segunda a sexta, de 9h30 da manhã às 11h30. Cada dia um apresentador. E hoje, continuando ainda falando sobre solidão, gostaríamos de ter a sua participação. Você se sente só? Se sente abandonado? Como o doutor Dalto falou, está ali sentindo meio rejeitado, não acolhido, não protegido? Ligue para nós para poder falar ao vivo, 3293-7938, ou deixar o seu comentário, 3209-3301. Também por e-mail, batepapo@redesuper.com.br. Esperamos sua participação, o seu comentário e a sua opinião quanto a esse assunto e as pessoas que se sentem solitárias. Continuando então, falando sobre solidão, o pastor Neto, você é casado? Não. Solteiro? É. Uhum. Solteiro por opção? Depende de quem a opção, né? Você se sente solitário? Às vezes sim. Uhum. Às vezes sim. Então quer dizer que não é uma coisa que você sente por um longo tempo, por períodos, por situações, por claro, momentos? porque você não pode se deixar levar pelo sentimento, ou você vai ficar doido. Você tem que tocar sua vida. Uma das coisas que me preenche muito, que é uma bênção na minha vida, que eu já disse, é ser pastor, é ter minhas atividades. E você vai percebendo que você tem os seus problemas, né? Uma coisa que eu falo muito lá na minha igreja é pastor não é super-herói. Uhum. Pastor tem os mesmos problemas que todo mundo, em algumas gamas diferentes, né? Mas as mesmas dificuldades. Mas também pastor é mais visto e mais desejado, principalmente solteiro. Eu não sei não. Como assim? Não sabe, pastor? Olha, a gente escuta, eu sou neto de pastor, filho de pastor, então sou neto de esposa de pastor e filho de esposa de pastor. Aí elas fizeram sua cabeça para poder... Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Mas tem muita menina que fala assim, ser mulher de pastor é muito difícil. Eu acho que não. Minha mãe tem a profissão dela, se envolve com a igreja porque ela é crente. Não porque ela tem uma obrigação como esposa do pastor. Entendi. Minha avó a vida inteira participou das coisas da igreja porque é uma mulher de Deus. Mas não porque era esposa do pastor. Mas é mais cobrado. Não, eu falo porque eu sou filha de pastor também e eu vejo essa questão. É mais cobrado? Muito. Eu também sou filho de pastor. É mais visado. Nós, os filhos de pastores, são extremamente visados, muito cobrados. Às vezes a gente ou encara muito as coisas ou afasta. A gente conhece muita história de filho de pastor que se afastou da igreja, porque a pressão é muito grande. Mas essa questão assim de relacionamentos, de namoro, casamento, etc., é um processo que vai ser para todo mundo. Você pode ser advogado, médico, engenheiro, pastor. Uma hora as coisas acontecem da forma que Deus quer. Claro que você não vai ficar sentado em casa, meditando assim, morbidamente, esperando cair no seu colo. Na rede de relacionamento, de repente pode acontecer namorada também, né? Não é maná, não cai do céu. E uma coisa que meu pai fala muito, isso é muito, eu gosto muito dele, ele falou assim, meu filho, fique tranquilo, eu sei que sua esposa já nasceu. Então, não tem problema. Nós temos uma convidada para participar conosco, Soraya, seja bem-vinda ao Bate-Papo. Obrigada, Adriana, né? Quer fazer algum comentário? Quero sim. Inclusive sobre, né, esse comentário de solidão e de falar essas tribos, né? As pessoas têm a tendência muito de se isolar. Ele falou, e agora advogados, médicos e tal. Eu participo na minha igreja de um grupo de mulheres, coitadas das mulheres que estão sozinhas, né? Uhum. Sem um marido, sem um namorado, aguardando esse momento. E é complicado explicar para ela esse esperar, ou explicar que não é todo em torno disso, né, do relacionamento amoroso, mas que tem que se adequar à vida em outras atitudes, de relacionamentos mesmo com pessoas, mas tudo volta, o assunto assim, mas eu estou sozinha, até quando esperar, e esse sofrimento, né, que as pessoas têm. E, no entanto, com relação ao casamento, que eu, no caso, sou casada há 16 anos, graças a Deus, com muitas, né, lutas e tal, mas
aí elas colocam, a gente tem que colocar muitas vezes a minha vida de casamento para elas, que eu às vezes me sinto sozinha. Meu marido não me acompanha em tudo, ele ainda não se converteu. E aí fica, sabe, aquela situação assim, eu me sinto muitas vezes sozinha, isolada, porque eu não posso participar de tudo, tenho que esperar por ele, tenho que estar mais com ele. E tem esse isolamento também que é cruel, sabe? De não poder fazer tudo que gosta, porque a gente está sempre esperando pela outra pessoa, que não entende tudo que você faça. Né? Falando dessas questões mesmo de relacionamento em social, em envolver com essas tribos que nós de vez em quando ficamos. Algumas pessoas deixaram de pensar em casamento depois que você falou isso? Não, aí o cuidado de eu ter que falar para ela. Também não é tudo isso. Mas Deus tem dado sabedoria e tudo, mas eu queria que vocês comentassem um pouco isso. As pessoas que se rotulam, eu não posso estar em tantos lugares porque não sou casada. É o meu caso, eu não posso mesmo. Em todos os lugares estar, sou muito cobrada, a presença e tal. E essas pessoas que não entram em todos os lugares por não serem casadas, sabe? É uma confusão assim. Ótima colocação, Soraya, muito obrigada pela sua participação. E é sempre bem-vinda, volte sempre outras vezes. Obrigada. Deus abençoe. Eu queria só voltar essa pergunta, esse comentário que ela fez, foi muito rico, né? Eu fico pensando aqui, né, doutor, nós assim, ficamos até secando aqui, né? Destrinchando a fala da pessoa, pegando as partes da fala dela para poder entender um pouco melhor. Mas num comentário que o Neto disse, e confirmou com o que ela falou, é preciso ter alguma coisa para me preencher, para eu não me sentir solitário? Ele disse, eu por vezes tenho lá o meu momento e eu busco na música, eu busco na palavra, coisas que me preencham e que me façam me sentir abastecidos. É preciso, ela enquanto esposa, né? Eu preciso de ter o preenchimento do marido, da companhia do marido para eu não me sentir solitária? Na fala dela, como você falou, na mente de psicólogo, você vai separando as coisas, né? Ali tem várias coisas que ela falou que as pessoas juntam. Eu falo com os meus clientes que a ideia é você separar as coisas. Ali tem várias coisas juntas que não tem a ver com solidão. Uma coisa é solidão, a outra coisa é estar sozinho, porque, por exemplo, tem hora que você não tem companhia. A outra coisa é ser introvertido ou extrovertido. Então tem várias coisas ali. Agora, uma das coisas que ela falou que é importante é o valor que as pessoas dão para o outro na vida delas. Como se o outro tivesse que complementá-la mais do que ele precisa. Então ali não é só uma questão de estar ou não sozinho. De ter ou não a companhia do marido. Porque em alguns casos, por exemplo, dependendo da situação, vai o marido e a esposa. Mas tem muitos lugares que as esposas não vão ou os maridos não vão porque o outro não vai, como se o outro fosse um complemento dela, sem que ela precisasse de ir. Porque, por exemplo, tudo bem, se ela não vai aonde ele não quer que ela vá por várias questões, tudo bem. Mas se ela pudesse ir e se sentir bem com ela própria, é como se dissesse, sem ele, ela não tem valor. Sem ele, ela não tem sentido. Isso não é solidão. Tem muita coisa que é dificuldade de relacionamento. É claro que tem hora que você quem é mais introvertido, gosta de ficar mais sozinho com ele mesmo. Quem é mais extrovertido, precisa da companhia do outro. Tudo bem. Mas tem hora que você quer a companhia de alguém. Por exemplo, ele tem muitos amigos. Ele não precisa sentir solidão. Ele pode se sentir que ele está sozinho naquele momento e ele quer companhia. São muitas coisas juntas na fala dela que não é solidão. É exatamente a dificuldade que a pessoa tem de lidar com ela própria. As pessoas, tem uma dessas mensagens que a gente recebe, que eu recebi por e-mail, as pessoas querem o outro para fazer 100%. Um relacionamento são duas pessoas inteiras que entram numa parceria de vida. Não são dois pedaços só. É melhor serem dois do que um, tem melhor paga do trabalho. Dois inteiros, dois que vira inteiros. 200, não? E é dois inteiros, e não dois pedaços que se complementam. São duas pessoas que muitas vezes você tem que ajudar a pessoa a ser ela própria. Ela está querendo se encontrar no outro. É por isso que a mulher morre de raiva quando o marido sai para jogar bola e não se importa de deixá-la em casa sozinha. Porque ele está resolvido nele mesmo e acha que ele precisa daquele espaço para poder divertir. E a mulher assim, mas como que ele não depende de mim para poder ir fazer alguma coisa? Como que ele consegue sair e me largar para trás? Mas ela não entende essa individualidade. Mas ele volta bem humorado, bom é isso. Melhor. E falar lá. Engraçado que eu sou gêmeo
gêmeo do Neto, né, Neto? A gente tá conversando Gêmeo? em termos de vida, assim. Eu sou filho de pastor também. Então, Eu comecei a olhar para ver se eu achava isso é mesmo. Gêmeo? A gente tava batendo papo, a gente tava falando outro dia sobre essas questões, que eu também sou solteiro, né? Deve ser por eu isso que vivo... ele é gêmeo meu, né? Talvez o solteiro. Deixa o telefone aí. Identificação Meu já, telefone tá tá vendo? escutando. E aí eu vivo uma situação engraçada também, porque assim, em termos de companhia, de amizade, eu tenho bastante, assim, até pela música, né? De carinho até, de pessoas, de feedback, assim, de mulheres, né? E tem minhas crises também solteirísticas, né? Você pode falar assim, né? As crises solteirísticas Arrumou uma pro também, dicionário, é seu, meu filho, pode ficar à vontade. Então, assim, eu vivo esses dois lados também, às vezes, assim. Eu sinto falta mesmo de uma musa, né? Faço uma música, já fiz uma música para casamento e falo assim, poxa vida, podia cantar isso para alguém, né? Pra inspirar, né? Pra inspirar e tal. Mas, de alguma forma, a gente tem sempre, assim, um respaldo da palavra também de Deus, né? A gente sempre tem um respaldo eu concordo com ele, a gente não pode sentar e ficar lá meditando e esperar a noiva chegar, esperar a pessoa chegar, né? Mas ao mesmo tempo também a gente não pode também tirar do foco que a nossa vida está na direção de Deus, né? E o tempo de Deus é diferente, às vezes é diferente para cada uma pessoa as coisas acontecem diferente. Então, eu vou me baseando nisso aí, eu vou tocando a minha vida. Eu procuro hoje em dia muito mais assim uma companheira, né? Uma pessoa que seja amiga, que esteja perto de mim. Até porque amigo eu tenho amigos, muitos amigos, né? Mas eu quero essa qualidade também de relacionamento, também mais do que estar junto com uma pessoa, ter uma qualidade de relacionamento também. Poder amar e ser amado, acho que isso aí Ainda bem que você não foi discípulo do apóstolo Paulo, né? Ele te desaconselhar casar e viver por conta da obra. Não, mas ele diz que como ele eram poucos. Sim. Como ele eram poucos. Então, de repente, são dos poucos. Uma coisa interessante que a gente fala muito hoje em dia, igual quando ele falou, conhece muita gente. Agora, o termo amigo é um negócio bem mais... Você pode conhecer 1.000 pessoas, Verdade. 2.000, 5.000. Amizade é um negócio muito mais profundo. Quando ele falou, essa questão, por exemplo, de o empresário, a pessoa que está no topo, ela está solitária. É solitário. Mas isso não quer dizer que ele não possa ter um outro amigo empresário. Na empresa dele, ele é o topo. Mas ele pode ter uma amizade fora. Então vai acabar virando uma questão de tribo, de identificação. Eu vou conseguir me identificar com alguém que passa pelos mesmos problemas que eu e consiga entender a minha solidão e também me ajudar. Seria isso? Agora, isso também é o seguinte, ele pode conhecer vários empresários, ela pode conhecer vários empresários, mas ser amigo deles é uma outra história. É verdade. Eu tenho muita gente conhecida, muita gente que eu converso, mas amizade é uma coisa muito... Eu vou esperar a participação, porque o Breno quis compartilhar ali. Como ele está tão quietinho, eu faço questão da sua opinião. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que existem os amigos e eu acho que existem os conhecidos. E no momento da solidão é que você reconhece quem são seus verdadeiros amigos. Sem dúvida. Esse é o principal momento. Amigo é aquele que você fica 10 anos sem ver a pessoa, você senta, o assunto é o mesmo, você se entende da mesma forma. A mesma intimidade. Né? Tem até um grande amigo meu, amigo do Paulo Boy também, que é o Paulinho, e que ele sempre, a Lisa até perguntou se viria eu e ele para tocar. A gente já teve muito conflito, muita discussão. E a gente fala assim que na música a gente se resolve. A gente senta, olha um na cara do outro, resolve os problemas, vamos tocar e vamos cantar junto, que resolve isso tudo. São pessoas que são amigas, mas são poucas. Quando eu falei de amigos também... É um instrumento de aproximação de vocês. Quando eu falei de amigos também, eu quis falar de afetividade, porque tem amigos afetivos e amigos de cumplicidade, que é o bloquinho restrito, né? Que são aqueles 3 ou 4, ou sei lá, ou 2. Participações por e-mail. Giseila... Olá, Adriane, parabéns por esse programa tão inovador e interessante, pela variedade de temas e de participantes. A sua desenvoltura e interação com os temas fazem com que esse programa seja dinâmico e especial. Abraço, Giseila. Obrigada, Giseila. Continue participando conosco. É um prazer tê-la aqui. Eduardo escreve: tenho 30 anos e sou aqui de São Paulo, da Igreja da Graça. Trabalho com fontes e cascatas. Sou o único que desenvolvo com tanta perfeição, que parecem naturais e não consigo alcançar meus objetivos aqui no Brasil. Amigos que trabalham comigo foram para a Europa
Foram para a Europa. Preciso montar uma loja em um shopping de decoração, onde eu produza e exponha meus produtos, mas não consigo um empréstimo para o capital de giro e tenho restrição no nome. O que devo fazer para sair dessa situação? Algum dos empresários dispõe a falar, Breno? Nossa, a situação dele realmente é complicada. Eu acho que ele tem que arrumar uma pessoa que tenha o mesmo interesse que ele, que tenha um nome limpo para tentar abrir, de repente, uma empresa no nome dessa pessoa, mas é outra situação que é muito complicado hoje em dia você arrumar um sócio que compartilhe dos mesmos entendimentos que você. E que vai investir financeiramente para ele, né? Outra participação, sou pastor e já quebrei a cara na tentativa de uma empresa também. Creio que a motivação deve ser avaliada para tudo. Quem escolhe uma profissão só por dinheiro, por exemplo, nem sempre se dará bem, nem sempre será feliz. É melhor pensarmos em paixão. Paixão é um indicador até do seu dom, da sua área, aquilo que você gosta de fazer. Sim. Quando envolve paixão, a pessoa tem muito maior probabilidade de encontrar a realização pessoal e profissional. Sou pastor e posso dizer que, mesmo com todas as dificuldades financeiras e emocionais, sou 100% realizado e 100% feliz. O programa está muito bom, descontraído e edificante. Um abraço, pastor Neto. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado, recado. Um abraço de volta. Quem você queria falar, Renato, esse comentário? Você falou? Na verdade, era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Breno. Se você conseguiu até hoje ter algum amigo na sua empresa, que eu acho difícil, não sei, no meu caso é difícil. Olha, eu procuro deixar bem distinto as coisas. Porque o grande problema da gente é as pessoas confundirem a liberdade, né, com uma certa intimidade que não vai de acordo com o seu ambiente de trabalho. Então, hoje eu deixo muito distinto essas coisas. Então, eu não tenho dentro mesmo da minha empresa, eu não tenho nenhum vínculo de amizade. Eu tenho um vínculo profissional. Porque eu acho que quando você cria esse vínculo de amizade, nem todo mundo sabe respeitar isso. Aonde e acaba parar, que vira um complicador muito grande até de você lidar com a pessoa dentro e fora. Ela não sabe distinguir, então eu prefiro não criar esse tipo de problema dentro. Porque eu passei por isso. Eu comecei a empresa achando que eu poderia ter um pouco mais de afinidade, talvez um carisma, ser um pouco mais próximo, ajudaria na relação, no feedback dos funcionários. E isso não é possível. Na realidade, a gente já descobriu que o que faz um bom profissional, um bom líder de empresa, é a questão da justiça. Sim. Nem tanto é a questão da sua palavra, é aquilo que você cumpre, aquilo que você promete, você cumprir. Ele ter a certeza da justiça é o que vai fazer a pessoa gostar de você. Vai ser ela avaliar, não, ele foi justo, ele falou comigo, combinou isso, ele deixou de abrir mão disso, daquilo, quer dizer, toda comunicação muito clara. E a justiça faz, você não precisa ficar bajulando, às vezes, funcionário. Basta ser justo, pode falar. Além disso aí, você tem que ter uma consideração humana com a pessoa. Sim. Agora, tem muitas pessoas que não sabem, que elas confundem amizade e trabalho. E isso não é só com a pessoa que está no topo, é em qualquer entre eles, hierarquia. Sim. Ainda tem um detalhe também cá entre nós. Tem muito crente que vai trabalhar para crente e acha porque ele é crente, o outro tem que... Isso pastor, aí não existe, não. Tipo, não vai ter que parar, relação voltar daqui a pouco. Primeiro. Porque o senhor levantou uma questão aqui agora que já está levantou ali. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí.